Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje vai falar sobre módulo ou valor absoluto, simetria ou oposição. E aí você me pergunta, nossa, professor, é muito conceito. Não, não é não. Módulo ou valor absoluto são sinônimos. Simetria ou oposição também são sinônimos. Significa dizer que se eu disser módulo ou valor absoluto, eu estarei falando da mesma coisa. E se eu falar de simetria ou oposição, também estarei falando da mesma coisa. Então, a nossa aula de hoje vai falar, na realidade, só sobre módulo e simetria. De quem? Dos números inteiros, que são os nossos números positivos e negativos. Olha qual é a definição de módulo. O módulo, que ele é representado por essas duas barrinhas aqui, ó, ou valor absoluto de um número, é a distância dele à origem da reta numérica. Quando a gente falar de reta, a gente sempre vai estar falando de reta numérica, tá bom? Então, o módulo é nada mais, nada menos do que a distância dele, do número, à origem da reta, ao zero. Por que eu estou falando isso, pessoal? Lembra que é da nossa reta numérica? Vamos lá, ó. Eu tinha a reta numérica com um zero bem aqui, que é a minha origem. À minha direita, eu tinha os meus números positivos. À minha esquerda, eu tenho os meus números negativos, né? A reta, ela vai tanto para um lado quanto para o outro infinitamente, correto? Então, por isso eu tenho essas setinhas aqui, ó, na ponta da reta. Ela vai indo infinitamente. Então, os números que estão à direita do zero são os meus números positivos. E os números que estão à esquerda do zero são os meus números negativos. Quando eu quero medir a distância desses números negativos da minha origem, eu não consigo representar essa distância com números negativos. Por quê? Porque nós não temos distância negativa. Eu não falo menos 10 metros, menos 5 metros. A gente fala profundidade abaixo do nível do mar, andar negativo, subsolo abaixo do nível do solo. Mas a gente não fala negativo. Então, todas as vezes que eu quero medir essa distância de um número negativo até a origem, até ao zero, a origem da minha reta, eu utilizo o meu módulo. Então, o meu módulo nada mais é do que a distância do meu número negativo até a origem da minha reta, que é o zero, a origem da reta numérica, que é o zero, correto? Por isso eu digo que o módulo é sempre o valor absoluto. Ele é o valor absoluto, por isso eu digo que eles são sinônimos, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, pessoal, menos 2. E aí, se eu quero módulo de menos 2, módulo está representado entre as barrinhas, meu módulo de menos 2 vai ser sempre o valor absoluto. Meu valor absoluto é sempre um número sem o sinal de positividade ou negatividade, tá bom? Então, quando eu estou falando de módulo, eu sempre vou falar do número, do valor absoluto, do número sem sinal de positividade e sem sinal de negatividade, ok? Módulo, por exemplo, de menos 4. Menos 4. É o meu número sem o sinal. É o meu número com o valor absoluto, só simplesmente o 4. Professor, então só existe módulo de número negativo? Não, não e não. Olha só, se eu quiser, por exemplo, o módulo do mais 2, eu quero o módulo dele. O módulo é o número, é o valor absoluto, sem o meu sinal de positividade ou negatividade. Então, ó, eu pego o número, que é o 2, e represento ele sem o meu sinal de positividade ou negatividade. Ele vai ficar sem o sinal, correto? Esse é o meu módulo, esse é o meu valor absoluto. Professor, mas o senhor não disse que o sinal de positivo não é obrigatório? Então aqui não seria a mesma coisa que mais 2? Sim, é verdade. O sinal de positividade não é obrigatório. O sinal de negatividade, sim. Mas quando eu represento um módulo em valor absoluto, eu não coloco o meu sinal. Eu não vou representá-lo com sinal de positividade. Ele vai sempre se manter sem o sinal, correto? Passemos para o próximo conceito. O número simétrico ou oposto é exatamente aquele número que tem o mesmo valor absoluto, mas que está à mesma distância da minha origem. Olha só,
Olha a minha reta numérica, eu tenho 0, que é a minha origem, correto? Eu tenho a minha reta tanto indo para a direita quanto indo para a esquerda, por isso eu represento ela com essa setinha. Significa que ela continua, ela é infinita para ambos os lados. Para cá, para a minha direita, eu tenho os meus números positivos. Para cá, para a minha esquerda, eu tenho os meus números negativos, correto? Então, olha só, pessoal, todo número vai ter uma distância, um valor de uma distância a partir da origem. Bom, eu tenho 0 aqui. Se eu andar um espaço, eu chego no 1. Se eu andar 2 espaços, eu chego no 2. Isso andando para a direita. Se eu andar 3 espaços, eu chego no 3. Se eu vier aqui para a minha esquerda, se eu andar um espaço, eu chego no menos 1. Se eu andar 2 espaços, eu chego no menos 2. Se eu andar 3 espaços, eu chego no menos 3. Então, eu tenho uma distância aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda, a partir da minha origem. Essa distância aqui, ó, à esquerda, negativa, eu vou representar sempre pelo meu módulo, porque eu não tenho distância negativa. Então, vai ser sempre pelo meu valor absoluto. Com os meus números simétricos, não. Olha só. Eu tenho do 0 até 1, eu tenho um espaço. Do 0 ao menos 1, eu tenho um espaço. Eu tenho a mesma distância do meu número à minha origem, tanto no menos 1 quanto no 1. Tá vendo aqui, ó? Eles têm o mesmo valor absoluto, mesmo módulo, ó. 1 e 1. Só que ele tem sinais opostos, uma negativa e o outro é positivo. Isso é que representa a minha simetria ou a minha oposição de números. O meu 2. Se eu pegar aqui, ó, do 0, se eu andar do 0 até o 2, eu vou ter um espaço, 2 espaços. Se eu pegar do 0 ao menos 2, eu vou ter um espaço, 2 espaços. Então, eu tenho a mesma distância do meu menos 2 até a minha origem e do meu 2 até a minha origem, 2 espaços. Significa dizer que eu tenho o 2 como valor absoluto e o 2 como valor absoluto, mas eles têm sinais contrários, um é positivo e o outro é negativo. Se isso acontecer, todas as vezes que isso acontecer, eu digo que os números são simétricos ou opostos. Por exemplo, se eu tenho 5 e menos 5, tem o mesmo valor absoluto? Sim, ó, 5 e 5, sem sinal. Mas um tem um sinal positivo e o outro tem um sinal negativo. A distância do menos 5 à origem são 1, 2, 3, 4, 5 espaços. E a distância da minha origem ao 5 positivo são 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Tenho a mesma distância, mesmo valor absoluto, mas um está à direita e o outro está à esquerda. Um é positivo e o outro é negativo. Isso caracteriza a minha simetria ou a minha oposição, certo? Se eu tenho o número 100 e menos 100, eles têm o mesmo valor absoluto, 100 e 100, mas os sinais deles são opostos. Eu tenho um positivo e um negativo, mais 100 e menos 100. Significa que eles são simétricos ou opostos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.